Você pode ouvir o barulho dos cascos antes de enxergar o rosto dele. A fumaça do cigarro dança entre os dedos. O olhar parece furar a carne dos vivos e conversar com os mortos. Tommy Shelby não nasceu pronto. Ele foi moldado pelo fogo, pela lama, pelo sangue. Na primeira temporada, o que vemos não é um homem, é uma sombra com rosto, uma presença com nome. Thomas Michael Shelby voltou da guerra como quem volta de um funeral, o próprio. Mas não há caixão para quem sobrevive por fora e apodrece por dentro. E ele sabia disso. A cidade o chamava de gangster, mas gangster é pouco para quem viu homens implorando para morrer aos 22. Tommy não queria poder, ele queria controle, sobre tudo, sobre todos. Porque dentro dele havia um campo de batalha que ninguém via. E o único jeito de silenciar as bombas era dominar o caos externo. A primeira transformação não foi física, foi espiritual. Ele deixa de ser o soldado e se torna o arquiteto de um novo império. Não porque queria glória, mas porque precisava de um motivo para continuar respirando. A guerra arrancou sua alma. A ambição foi o único substituto que encontrou. E então vem a segunda temporada. E com ela, o veneno do sucesso. Quanto mais ele sobe, mais se afasta do que o tornava humano. Grace tenta ser sua âncora, mas ninguém ancora um homem que flutua sobre escombros. Ele a ama, é claro, do jeito que homens como Tommy amam, com medo, com culpa, com um olho sempre mirando a próxima ameaça. É aqui que o segundo Tommy nasce. Mais frio, mais estratégico, mais distante. Ele começa a entender que não pode mais ser só o líder da família. Ele precisa ser o fantasma que os inimigos temem à noite. E, para isso, precisa enterrar a última parte boa que sobrou dele. A terceira temporada é quando o império se firma e quando o coração dele se desmancha de vez. O casamento, a paternidade, a ilusão de uma vida normal. Tommy flerta com o impossível. Ser um homem comum depois de ter sido forjado na dor, mas a vida não permite. A tragédia o encontra. E leva. Leva o riso, leva a paz, leva a esperança que ele fingia ainda carregar. E nesse ponto, algo muda para sempre. Tommy para de tentar salvar o que sobrou e começa a construir uma lenda em cima dos escombros. Ele percebe que as pessoas não seguem homens reais, elas seguem mitos. E então, ele se transforma no próprio mito. Essa primeira parte da jornada dele, essas 3 primeiras temporadas, são a morte lenta do homem e o nascimento do ídolo. Mas o que ninguém percebe é que cada passo para cima vem com um custo para dentro. Porque quanto mais alto Tommy sobe, mais ele se afasta de si mesmo. E a queda, ela tá vindo. Na 4ª temporada, Tommy já não é um homem, é um plano, um movimento, um cálculo perfeito. Ele se tornou aquilo que seus inimigos temem, um general sem fé, um pai sem ternura, um líder sem tempo para amar. E pior, um irmão que já não reconhece os próprios irmãos. É aqui que o vazio começa a fazer barulho, porque quando Luca Xangareta entra em cena, o jogo muda. O inimigo agora não é só externo. Ele é o espelho do que Tommy se tornou, cruel, metódico, vingativo. Lutar contra Luca é, de certa forma, lutar contra o seu próprio reflexo. E essa luta deixa marcas. Tommy vence, é claro, mas quem presta atenção nota que algo foi perdido ali. Um pedaço dele. Aquela fagulha de humor, a pequena centelha de humanidade que às vezes escapava entre um cigarro e outro, desaparece. E então chega a 5ª temporada. E com ela, o cansaço. Não o cansaço físico, esse ele sempre carregou, mas o cansaço da alma. O tipo de cansaço que te faz olhar para o império que construiu e se perguntar: tudo isso foi para quê? Ele é eleito,
Tem prestígio, dinheiro, influência, mas à noite conversa com os mortos. E nos olhos dele vemos o que poucos ousam admitir. Tommy está à beira de um colapso. Michael trai, Arthur se perde, Polly ameaça sair, e a única coisa que ainda o mantém de pé é a estrutura frágil de um poder que já não alimenta, apenas pesa. E então ele fracassa. O plano contra Oswald Mosley desmorona, a confiança evapora, e Tommy, o homem que sempre tinha uma carta na manga, fica sem saída. É no último episódio, com a arma na cabeça, que ele mostra sua verdadeira face. Não a do gangster, do político, mas do menino traumatizado que nunca saiu da trincheira. O homem que todos seguem quer morrer, e ninguém vê. A 6ª temporada é a ruína, não do império, mas da alma. Tommy descobre que sua vida inteira foi uma corrida contra fantasmas e que ele perdeu. Mesmo vencendo todas as batalhas externas, perdeu a mais importante, a de manter-se inteiro por dentro. Ruby, sua filha, aparece como o último símbolo de pureza, e quando ela parte, leva com ela o que restava de fé, de cor, de luz. Nessa temporada, vemos o Tommy mais perigoso de todos, aquele que não tem mais nada a perder. Mas o destino, ou talvez o castigo, não permite que ele morra. Ele descobre que a sentença de morte era falsa, que ainda tem tempo, e pela primeira vez ele escolhe parar. Mas entenda, não é redenção, é exílio, porque Tommy nunca será redimido. Homens como ele não se curam, apenas desaparecem. Ele parte, sozinho, deixando para trás o nome, o império, a fumaça, não porque encontrou paz, mas porque entendeu, enfim, que o verdadeiro inimigo não era o mundo, era ele mesmo. A jornada de Tommy é a desconstrução mais dolorosa que já vimos em tela. Não porque ele morreu, mas porque seguiu vivo, mesmo depois de tudo. E talvez essa seja a pior punição que um homem como ele pode receber: sobreviver ao próprio mito. A 5ª temporada começa com fogo, literalmente. A bolsa de valores despenca, o mundo estremece, e Thomas Shelby, agora um político respeitado, olha para as chamas de Birmingham como quem reconhece o cenário. Caos. Ele sempre se sentiu em casa ali. Mas algo mudou. Tommy não é mais o mesmo homem da lâmina no boné e do cigarro no canto da boca. Agora ele veste terno preto, com gravata justa, mas a rigidez do paletó é só uma tentativa inútil de manter a sanidade costurada por dentro. A mente dele já começou a gritar. Ele ouve Grace, vê Grace, conversa com ela como se estivesse viva, e o mais trágico, confia mais na presença dos mortos do que dos vivos, porque os mortos não traem, não cobram, não desapontam. Michael volta dos Estados Unidos com sede de prono. Polly começa a duvidar das decisões. Arthur já é um fio solto há muito tempo. Mas é Mosley que acende a pólvora real. Um fascista, um demônio elegante. E Tommy, ao mesmo tempo que quer destruí-lo, se vê fascinado pelo perigo. Porque homens quebrados são atraídos por tudo aquilo que ameaça explodir o mundo de novo. E aqui, Tommy não quer só vencer. Ele quer vencer de um jeito que ninguém previu. O plano contra Mosley é ousado, ambicioso, arriscado e fracassa. A morte de Abera Mangold, a traição oculta, o olhar desesperado de Tommy no fim do episódio gritando no campo aberto, com a arma na cabeça, é a cena que resume tudo. O herói da guerra, o chefe da família, o parlamentar, o gênio do crime, virou um homem que só queria calar a própria cabeça. Mas o destino, cruel como sempre, não deixa. A 6ª temporada começa no luto, o da Polly, mas também de algo muito maior, a morte da ilusão. Sem a Polly, a bússola moral se vai. Tommy agora não tem mais ninguém que o chame de volta quando se aproxima demais do abismo. Ele vive na escuridão. O álcool ele deixou,
Mas o vazio, esse permanece. Sóbrio, ele vê tudo com ainda mais clareza, e isso destrói mais do que qualquer bebida. A morte de Ruby é a facada final. Ele tenta racionalizar, mas Ruby não era só filha. Era o último vestígio de ternura, de futuro, de redenção. Ele mergulha na mitologia cigana, faz pactos, vê visões, foge de si mesmo através de símbolos, rituais e vingança sem fim. Mas Tommy já não quer poder, quer punição, se destruir com elegância. A falsa notícia de que está morrendo é recebida como alívio. Enfim, ele pode descansar sem culpa. Organiza a própria partida como um general organiza o desfile final. Mas o destino, de novo, cospe na cara dele. Ele descobre que foi enganado, que ainda tem